Palavra que hoje norteia todo o meu trabalho, toda a minha metodologia como mentora de comunicação é a autenticidade. Não tente imitar ninguém, não seja uma cópia. Busque aquilo que é único teu e isso sim vai criar conexão com as pessoas. Eu acho que essa é a grande mágica das pessoas que conectam. Às vezes é um sotaque, é um jeitinho doce de falar. E isso traz verdade, porque se as pessoas percebem que você é uma enquanto está ali no Instagram, durante na live, e depois você é completamente diferente quando está na fila do supermercado conversando com alguém, não vai conectar. Oi, oi, seja muito bem-vinda ao Shawilcast, o podcast da mulher plena e próspera. O Shawil é um ecossistema que contém vários projetos voltados para o desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem, estilo e mentora de mulheres. E eu tô aqui com as minhas irmãs da fé, amigas, sócias de projetos. Sejam bem-vindas. Oi, mulheres. Eu sou Cis Soares, advogada e mentora de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, podemos viver uma vida plena e próspera. Né, Ju? É verdade. E eu sou a Ju Santos, atuo com mentorias na área do brand pessoal. E assim como as meninas disseram, eu também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Até porque fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Deus. Antes da gente começar o podcast de hoje, aquele recadinho. Não te esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e de compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque o episódio de hoje está muito especial, né, Beta? É verdade, estamos aqui com uma potência de mulher que vai nos ajudar a nos comunicar de forma com mais clareza, com mais propósito, com mais presença. Para você que é empreendedora, líder ou até dona de casa e quer se comunicar melhor com os seus filhos, com o seu marido. Então é um assunto muito necessário, comunicação, né, meninas? Verdade. Muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade, Fê. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É uma honra estar aqui com vocês para falar sobre essa paixão que é o meu propósito de vida, que é fazer com que as pessoas destravem e usem a sua boca, usem o seu corpo para comunicar tudo aquilo que elas têm de melhor para entregar nesse mundo. Ai, que uau. lindo. E já puxando o gancho, conta um pouquinho para nós, Fê, como foi a tua história até te tornar essa referência em comunicação, neurociência. Fala pra gente. Então, tudo começou lá no interior, com uma menina cheia de sonhos, numa cidadezinha pequena com menos de 24 mil habitantes, hoje um pouquinho maior, que é Flores da Cunha na Serra, que eu tenho muito Adoro. carinho das minhas Adoramos. origens, amo a Serra, e sou uma filha muito querida e sempre que posso volto para lá para visitar a família. E com 10 anos, eu tinha o sonho de ser jornalista. Não existia ninguém na minha família da área de comunicação. Pelo contrário, eu vim de uma família muito humilde, meus pais não trabalhavam com isso. Inclusive, fui a primeira pessoa com formação superior. Olha que legal. Que legal. E eu sonhava em ser jornalista e trabalhar na televisão. Com 10 anos, eu decidi. Tu tinha alguma referência, assim, que tu olhava e... Nenhuma. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevia músicas, poemas, poesia. Sempre fui aquela pessoa de papel e caneta na mão. Mas num belo dia me percebi com essa vontade de expor a minha voz. E todo mundo dizia, nossa, como você fala bem, como você se comunica bem. Então isso já começou lá na infância. E assim eu acabei optando pela faculdade de jornalismo. E a forma que eu fui para a televisão é que foi muito inusitada. E hoje eu percebo, depois de tanto tempo, que não tem nada de inusitado. Era assim, a mão de Deus colocando as tempo pessoas todo. certas no lugar certo. Por quê? Como eu falei, eu era de uma família muito humilde. Eu pagava a minha própria faculdade com os meus estágios, ralando, vendendo roupa na faculdade. Então, assim, não foi um processo fácil. Ai, plim. As coisas não aconteceram magicamente. Teve um processo de muita dedicação para realizar esse meu primeiro sonho, a minha primeira formação, jornalismo. E eu já estava na reta final da faculdade e eu queria muito trabalhar em televisão. E eu contei o meu sonho para a única pessoa que podia me ajudar, que era a minha melhor professora de telejornalismo. E ela via em mim realmente uma habilidade, né, uma capacidade
já muito madura para minha pouca idade, para trabalhar em TV. E numa ocasião, isso vocês vão achar muito inusitado, meninos, por quê? Existia uma disciplina chamada Comunicação Alternativa. E à época, eu tinha um grupo de assalto cultural, que eram poesias trabalhadas com teatro. Eu interpretava, com mais 2 amigas também jornalistas, alguns poemas importantes de vários poetas relevantes da nossa história e algumas poesias próprias. E nesse projeto de comunicação alternativa, eu não sabia que teria um olheiro da TV. Olha só. A professora chamou o coordenador da RBS TV Caxias, na época. Eu não sabia. E eu entrei batendo a porta da sala de aula, vestida de palhaço. E perguntando, quem é palhaço? Eu não sou palhaço, ninguém aqui é. E comecei toda uma crítica social e ele me olhou e perguntou para ela, quem é essa menina? Eu achei ela muito autêntica. Uau. Assim, eu entrei na televisão porque abriria um processo de estágio na segunda-feira e ele disse, olha, realmente ela está pronta. Se ela quiser, a vaga de estágio é dela. E assim tudo começou. Nossa, que maravilhoso. legal. Deus A importância agindo, né? de a gente estar posicionada. Total. Eu vejo Muito. muito a mão de Deus nisso, sabe? É verdade. E o É quão muito importante legal. também o que a Fê disse, né? A questão de ser autêntica. Muito. Que muitas vezes a gente quer copiar o outro, porque o outro tá dando certo, e tu quer pegar referências. E aí tu esquece que a tua autenticidade é o ver que te torna único. cada momento como uma grande oportunidade. Sempre. Esteja sempre pronta. Esteja sempre pronta. Tu nunca sabe quando é que vai ter um olheiro. É um Quando olheiro. vai ter uma pessoa que realmente vai ser aquela peça-chave para abrir, para te Para abrir ajudar a uma abrir porta, portas, né? exatamente. E isso eu percebo muito. A palavra que hoje norteia todo o meu trabalho, toda a minha metodologia como mentora de comunicação é a autenticidade. Não tente imitar ninguém, não seja uma cópia. Uau. Busque aquilo que é único teu. E isso sim vai criar conexão com as pessoas. Eu acho que esse é a grande mágica das pessoas que conectam. Às vezes é um sotaque, é um jeitinho doce de falar. E isso traz verdade. Porque se as pessoas percebem que você é uma enquanto está ali no Instagram, durante na live, e depois você é completamente diferente quando está na fila do supermercado conversando Sim. com alguém, não vai conectar. O Você personagem Muito não bom. se sustenta, né? não sustenta Não. por muito tempo. Pode ser que por um pequeno período ela até tenha algum êxito, mas não vai perdurar. Perfeito. muito e a bom. gente deve se lapidar. Sempre procurar Sempre. evoluir, ter pessoas em quem a gente se inspira, mas sempre preservar a nossa essência, a nossa autenticidade. Com porque é isso que certeza. vai conectar, né, Fê? Eu sempre falo que Deus é empreendedor e a gente fala muito sobre isso aqui. Sim. Trazemos muitas empreendedoras, falamos para empreendedoras Aham. e que Deus é empreendedor e quando a gente se apropria da identidade de filha, a gente passa a ser co-criadora com ele. Então, nós somos criadas para criar. Então, essa é a essência do empreendedorismo e essa é a essência de tudo que a gente faz, né? De tudo que a gente deve colocar nosso jeitinho, a nossa marca ali. Então, isso que tu falaste, né? Que a comunicação, ela realmente ela tem que ser algo que é teu, que vem de dentro, porque é sobre isso, né? Com É sobre certeza. isso. Deus, ele é criador e ele cria todas as coisas o Todas tempo as todo. coisas. Então, não queira copiar o que a coleguinha tá fazendo, não queira ser o que a fulaninha é, porque é a autenticidade, né? Deus, Sem ele cria nova dúvida. todas as coisas, a gente precisa buscar na fonte e a gente precisa preservar a nossa essência, né? Com certeza. É. E essa questão da comparação é um grande sabotador, que Perfeito. leva muitas mulheres que têm uma autoestima fragilizada para uma situação de encolhimento. Uhum. Por quê? Se eu fico olhando pro cenário, pro palco da outra, da coleguinha, como vocês disseram, e eu percebo que ela está performando, que ela está indo bem, e eu não sou uma mulher madura o suficiente, apropriada da minha real identidade de filha, porque Uau. quando temos essa real identidade de filhas de Deus, nós não olhamos para outra mulher com inveja, Não. É muito com diferente, desvalia. né? Você diz, nossa, que lindo ver que ela está no seu Sim. momento de florescer. Porque ela tá no propósito Ela dela. está no, olha, eu até me Cada uma tem a arrepiei sua aqui. estação, né? Porque eu amo me aproximar de mulheres virtuosas e que estão prosperando. E eu aplaudo com o meu coração em festa. Por quê? Quando você sabe quem é, você torce verdadeiramente pelo outro. Verdade. Porque nós somos como plantas, como árvores. São estações. Muitas vezes eu posso estar no meu momento de folhas secas. No outono, enquanto a outra tá na Desvelo, primavera. Enquanto a outra está na primavera florida, perfumada, e a outra está vivendo o seu verão intenso, no ápice do seu sucesso. Só que todas as estações, elas acabam. Então, ter a sabedoria da espera e vibrar
pelo outro, e aqui entra também não apenas fé e autoconhecimento, mas também neurociência, porque toda vez que eu consigo verdadeiramente sentir alegria pela vitória do outro, da outra, eu estou ativando o meu sistema de recompensa cerebral. Eu estou ativando uma parte do meu cérebro que é fundamental para eu continuar buscando os meus objetivos. Então, sempre que você puder celebrar a vitória de alguém, celebre verdadeiramente, porque isso vai fazer com que o teu processo seja acelerado também. Uau, bom, que muito lindo. bom. E já que tu falaste de neurociência, então tu foste, teu primeiro ponto de inflexão, acredito que foi a TV, né? Tu foste para lá. E como é que hoje você se tornou mentora e você, né, hoje fala bastante de neurociência, análise comportamental, como é que tu seguiu essa especialização, né, esse caminho? Sim, esse foi um momento, assim, do limbo da minha vida, eu costumo dizer, porque eu já era mãe, eu tinha minha primeira filha, que hoje tem 13 anos, meu amor lindo. Eu tenho 2 filhas muito amadas, a Valentina e a Martina. E quando a Lindo. Valentina era bebê, eu estava no ápice da minha, assim, no ponto alto da minha carreira, como repórter, com muitas propostas para ir para Rio de Janeiro, São Paulo, mas aqui, com família, filha e querendo dar o melhor da atenção da mãe nesse momento tão importante. E nessa ocasião da chegada da minha filha, ela tinha 7 meses quando eu, de fato, saí da TV, depois eu retornei, mas porque eu percebia que ela precisava muito de mim. E eu sonhei tanto em ser mãe, que eu pensei, lindo. bom, a infância dela não volta. Não volta. Verdade. Podem me substituir na TV, mas Menos não em podem me casa. substituir como mãe. Então, a minha escolha foi, por amor, ficar com a Valentina. A gente teve muitas trocas de babás à época, e eu percebia que aquela criança de olhinhos brilhantes, azuis, estava ficando impaciente, inquieta. E eu disse, não, eu preciso estar presente com ela, eu preciso ser mãe, estar junto com ela. E foi uma escolha que eu fiz, então, à época de permanecer com ela. E depois eu retornei. Então, nesse meio tempo, o que acontecia? Eu comecei a ficar insatisfeita com o fazer hard news, aquele jornalismo violento da Sim. televisão aberta. Uhum. E eu disse, nossa, mas qualquer pessoa pode fazer isso. Eu já não via mais o Propósito. mesmo propósito lá do início. Porque eu sempre pensei no jornalismo como uma ferramenta de dar voz a quem não tinha vez. Eu sempre tive essa questão do propósito muito forte em mim desde pequena. Eu era aquela defensora de causas, sempre levantando bandeiras. E quando eu percebi que eu estava fazendo mais do mesmo, Ctrl-C, Ctrl-V, eu disse, gente, é hora de abrir espaço para outras pessoas, porque isso não tem mais a minha essência. Eu já fico dividida quando eu venho para a TV. Então, eu ficava pensando na minha filha. Eu disse, eu quero contar boas histórias. E quando eu tomei a decisão de sair da emissora que eu estava aqui em Porto Alegre, recebendo uma proposta para ir para São Paulo, eu disse, gente, eu vou parar por aqui. Porque eu quero contar boas histórias. Eu lembro que essa foi a frase. Eu disse, Legal. eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu vou contar boas histórias. Então, foi assim que eu comecei a me dedicar para minha filha. E nesse meio tempo, eu decidi que eu queria fazer palestras. Comecei a estudar desenvolvimento humano. Depois, 3 anos depois, eu fiz a pós-graduação em neurociência e performance humana. Fiz uma formação fora do Brasil. E aí, tudo começou a fazer sentido. Porque hoje, eu continuo na comunicação. Sim. E voltei para o jornalismo, porque eu digo que a bola procura o jogador. E eu recebi uma proposta recentemente para apresentar. Eu vou ancorar um jornal Ai, que legal. noturno ao vivo. Vou deixar aqui um spoiler, ainda não posso dizer o nome do programa, mas creio que dentro de um mês ele já esteja no ar. Então eu volto agora, mas fazendo algo que me deixa muito feliz, que não é aquela notícia da rua, em que eu vou poder imprimir o meu estilo nesse programa também. Mas foi um movimento por amor, para dedicar tempo para o meu principal ministério, que é a minha família. Ai, Ai, que que lindo. A lindo. maternidade, então, Muito. te trouxe para mais perto ainda do teu A propósito. maternidade A foi... gente fala muito sobre isso aqui, que muitas mulheres têm medo de ser mães, justamente por achar que vai anular a vida, Não. ou às vezes pode até retroceder um pouquinho por uma fase, mas lá na frente tu vai avançar, né? Sem dúvida. E a maternidade eu vejo que te deu isso, te Me fez resgatar a tua essência, olhar pra dentro, reavaliar muitas coisas, e é um período mesmo de muita Muito. transitório, né? Muitas mudanças. Demais, Roberta, porque hormônios à flor da pele. Né? Uma mulher muda completamente depois que tem um filho. Mas ela me trouxe, ela resgatou a minha coragem. Uau. que Ela lindo. resgatou a minha vontade de fazer diferença no mundo para deixar um lindo. legado, não de coisas, mas que ela diga, nossa, minha mãe fez coisas extraordinárias, né? Hoje, eu nunca saio de casa, eu trabalho muito.
Eu nunca saio de casa dizendo, eu tenho que trabalhar, ou como se fosse um pesar. Eu sempre mostro para elas o quanto tudo o que eu faço, estar aqui, estar em uma live hoje à noite, eu vou atender clientes depois que eu sair daqui, e eu faço isso com muita alegria, e eu mostro para elas que trabalhar é bom demais, e que elas podem ser esposas, elas podem ser o que elas quiserem, mas elas podem sim terem a carreira delas, sonharem e buscarem o lugar delas ao mundo. fazer diferença, né? bem importante até tu comentar sobre isso, porque muitas mulheres que nos seguem aqui, elas ficam buscando um propósito na sua carreira. E a gente viu que a maternidade também foi um alicerce muito importante para te entregar esse propósito que já estava sobre a tua vida, né? Exato. Uma sementinha, olha que curioso, porque eu não sabia exatamente que eu ia me tornar mentora, palestrante, mas com 11, 12 anos de idade, ainda morando na Serra, a minha diversão era outra geração, né? Hoje a meninada fica no celular. Eu ia para a biblioteca municipal e eu lia livros de inteligência emocional, porque eu sempre tive um interesse pelo comportamento humano. Legal. Desde criança, eu sempre fui aquela criança de comer livros, assim. Eu sentava na mesa de jantar da minha casa e às vezes eu ficava a tarde inteira lendo um livro até acabar. O meu prazer era esse. Tá vendo, mulheres? Uma mulher inteligente, interessante. Will, só poderia estar nesse podcast. Livro, gente. Segredo, porque a gente defende muita leitura eu aqui, amo, Fê. eu amo A gente leitura. já teve clube do livro dentro do Shawil. Isso, exatamente. Então, que bom que tu trouxe Que isso, legal. porque é isso, né? Sim. Precisamos Desde desses cedo tu mentores. já tinha Esse amor pela leitura, né? Muito. Pela leitura e Legal. por pessoas, por comportamento humano. Claro que a gente sempre a gente busca primeiro, assim, situações que eu vivia, que eu não compreendia, eu buscava nos livros. E hoje eu entendo que quando a gente se cura de algumas feridas, a gente é capaz de curar pessoas. Verdade. E eu lembro exatamente do dia em que eu encontrei esse real propósito de ajudar pessoas. Não foi assim, quando eu saí da TV, não foi automático. Teve um processo de tatear no escuro, em que eu pensava, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Eu tinha uma carreira sólida, reconhecida. E trocar por algo que eu não sei nem o que é ainda. Tu foste empreender, né? Eu fui empreender. Então, teve muitas noites em claro, teve muito medo, sim. Mas o medo, a coragem não é a ausência do medo. Perfeito. Vai com medo mesmo. Eu costumo dizer, coloca a fraldinha e vai, que vai dar tudo certo. Coloca o fraldão e vai medo, com às fé. vezes, ele é até bom, né? Se Um a gente não pouquinho, tivesse sim. medo, a gente ia fazer coisas sem pensar muitas vezes, né? Exatamente. Ele é um balizador, mas ele não pode ser uma âncora. Perfeito. Ele não pode frear. Perfeito. Com certeza. E Fê, tu falou de Deus em alguns momentos, tu falou de fé em alguns momentos. Tem uma história com Deus? Tu tem... nos conta brevemente sobre isso, porque um dos pilares do Shawil é a espiritualidade bíblica, é a fé. Então, queremos saber um pouquinho da sua história Nossa, com Deus. é até difícil falar sobre isso sem me emocionar. Por quê? A minha maior referência de fé é a minha avó materna, a avó Undina, que já não está mais aqui entre nós, está com o nosso pai lá no céu. E ela faleceu 3 dias antes do chá de bebê da minha primeira filha. Ela ia vir para o meu chá, ela acabou partindo. Ela sempre foi a minha referência de berço cristão. Os meus pais não eram cristãos, mas a minha avó era uma pessoa que tinha Mulher um de oração. conhecimento bíblico. Ela era muito como a irmã Ivone. Tanto é que a primeira vez que eu vi a irmã Ivone, eu disse, gente, parece que eu tô vendo a minha avó, a casa, a Bíblia sempre presente, aquela presença acolhedora falando de Deus. A minha avó era essa mulher, com 8 filhos. Eu nunca ouvi ela reclamar de nada. Eu nunca vi ela falar mal de alguém. Ela era a presença de Deus em pessoa. Que lindo. Uma mulher de muita fé. E tanto é que ela dizia, se eu morrer, eu quero morrer levando a palavra. E ela faleceu no dia do aniversário da minha mãe, 28 de janeiro, dentro da igreja, Uau. pregando. Nossa. Então, assim, é muito especial para mim falar sobre ela, porque ela me apresentou Jesus. Lá na minha infância, eu me emociono sempre que eu falo disso. E eu comecei a minha conexão com Deus ainda criança, ainda pequena, mas teve um período que eu me desconectei. Não de uma forma intencional. Foi como se as coisas daqui chamassem mais atenção, a busca por crescimento, a busca por uma série de coisas. Eu sempre tive muita fé, mas eu não levava tão a sério como eu levo agora. Então, o meu reencontro, em 2021, eu comecei a sentir muito forte no meu coração a vontade de voltar para ele, para o colo dele. Legal.
2022 eu estava gritando só que eu estava buscando o momento certo. Uhum. E em 2023 eu fui arrebatada. Não teve jeito, foi assim, ó, vem pra cá, não foge mais. Eu participo de um clube de leitura cristão Legal. e eu fui convidada por uns amigos para assistir a primeira gravação lá na biblioteca, no auditório da Livraria Cultura, no Bourbon Country. E eu fui sem nenhuma intenção, não sabia nem o que ia acontecer lá. Eu só fui porque havia algumas pessoas muito queridas que estariam lá. Quando eu cheguei, a presença de Deus era tão forte. Eu realmente ouvi a voz de Deus naquele momento, falando comigo. E ele falou, não espera mais. Naquele dia. Porque eu dizia, não, ano que vem eu vou pra... Momento Eu vou, certo, pra, sempre. eu vou pra Jerusalém, eu vou me batizar em Jerusalém. Ah, Em sempre, Jerusalém, né? o quê, menina? Tu vai se batizar agora? Sempre. E vem Foi de qualquer assim, jeito, né? Vem. E eu pensava, eu não tô pronta. Né? E naquele dia, Deus falou comigo durante a pregação do Vitor, até que é um grande amigo, querido, Vitinho. o Vitinho. E as palavras dele tocaram tão profundamente o meu coração, assim, foi um bálsamo. E eu disse, não, é agora. E aí eu saí de lá, decidida em me batizar. Isso foi em 2023, início de 2023. E um mês depois, eu optei pelo meu batismo. Que lindo. E foi a decisão Nossa. mais linda da minha vida. É, eu Ai, me que lindo. lembro, eu me lembro do teu batismo. Eu me lembro, eu tava no dia eu Ah, tava que servindo legal. lá, eu me lembro de como foi. Eu acho que eu nunca Como chorei é- tanto na minha vida, gente. Eu não Como sei é explicação. importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente espera o momento certo pra se entregar pra Jesus, É. né? Pra reconhecer ele. É sempre uma desculpa. Não, ano que vem. Não, Exato. quando isso acontecer. E não, Deus quer de qualquer jeito. A confirmação do meu batismo estava muito resistente no começo, porque virar crente? Como assim virar Com crente? todos aqueles rótulos, né? A gente que já nos falou colocam. diversas vezes aqui, rótulos. existe um preconceito, Existe. né? E Sim. Deus me confirmou com essa frase: batismo não é para quem está preparado, é para quem quer se preparar. Então é o primeiro passo. Sim. Vai como tu tá, Exato. né? Só vai. E Que eu linda fui. essa tua história. Foi Fê. lindo demais. E aí eu comecei a servir profundamente. Hoje eu posso dizer que eu tenho intimidade com Deus. Uau. Eu almoço com ele, eu converso com ele. Ele relacionamento. estava no carro comigo, falo em voz alta, É brigo, incrível, né? questiono. É Ah, muito bom. Melhorou a comunicação com Deus, né? Muito. Porque tu já era, né? Muito. Tu já era, a tua comunicação sempre foi boa, tu já era jornalista, Sim. tu já tinha, mas a comunicação com Deus é completamente diferente, Com né? certeza. E A olha gente- que curioso isso, desculpa Uhum. te interromper, mas a minha avó era semi-analfabeta. E Uau. ela conhecia a Bíblia como ninguém, É a comunicação do coração. do coração. E ela dizia, a minha mãe conta essa história e ela também me contava. Eu, ainda bebê, ela trocando as minhas fraldas, ela dizia, a minha neta vai levar a palavra Ai, que para lindo. multidões. Decretou sobre Ela a tua decretou. vida. A E importância, eu, né? né, do alto da minha inconsciência, dizia para ela, perto da minha formatura de jornalismo, avó, a senhora estava errada. Eu vou falar na televisão, eu sou jornalista. E ela ela riu e me deu, tipo assim, ela fez, sabe, tipo, Sabedoria. sabe de nada, sabe de nada. Calma que tem muita lenha para queimar Ai, ainda. que lindo. Então hoje eu levo a palavra de Deus aonde quer que eu esteja. É lindo isso, Sabe, né? através do lindo. meu trabalho, porque o meu trabalho hoje ele é tão curativo, ele é tão bonito, ele é terapêutico, porque potencializar as pessoas a terem coragem de se posicionar é tão especial. E tu deve sentir isso também, né, Roberta? É verdade. Você também. Porque quando você dá essa coragem para as pessoas falarem, para as pessoas trazerem aquilo que elas têm de mais bonito, lapidar lindo. um diamante, hoje eu sinto propósito no meu fazer. Eu não me canso, porque eu vejo o mover de Deus na vida das pessoas. Então é muito especial hoje, eu diria que é o meu momento mais feliz na minha carreira hoje, porque eu tenho a presença dele em todos os momentos. É o servir, né? E comunicação é isso, é contar histórias, Sem dúvida. é dar voz ao teu propósito. É. É sobre isso, no É final das sobre contas, isso. né, É. Fê? E quando é que tu sentiu, assim, que a comunicação ia além só de falar bem? Qual foi a tua virada pessoal, assim, a virada de chave na tua vida pessoal? A primeira vez que eu percebi, né, estando ali numa turma de jornalismo, com 25 colegas à época, eu percebi, bom, todos aqui querem se formar em comunicação. Nem todos falavam tão bem. Mas eu percebi que só falar bem não era a chave. Perfeito. Eu percebi muito facilmente, até porque eu sabia que eu precisava conquistar o meu espaço, que só belas palavras não me levariam até o lugar onde eu queria chegar. Eu precisava de postura, coragem, posicionamento. E isso passa por gerar conexão com as pessoas. Então, palavras simplesmente não valem de nada.
E falar bem não é falar bonitinho, falar rebuscado. Falar bem é se fazer compreender, fazer com Uau. que o outro faça aquilo que você deseja. Isso é ser persuasivo. É eu apresentar para vocês uma ideia de uma forma tão atraente, tão magnética, que vocês quase acreditem que a ideia foi de vocês e façam aquilo que eu solicitei. Uau. E isso é ser altamente persuasivo. Então, quando eu percebi que só palavras não valiam, eu comecei a investir em ser uma pessoa muito habilidosa para gerar conexões. Muito importante. Comunicação é relacionamento. Sim. E como é que eu me relaciono com as pessoas? Me comunicando. Só que, se as minhas palavras representam só 7% do total da Perfeito. comunicação, por que é que eu vou ficar com um pedaço tão pequeno dessa fatia se eu posso ocupar todos os outros 93%? E aí, veja bem, 38% é como eu falo, porque tem muita diferença. Eu posso falar, nós todas podemos falar a mesma coisa com interpretações completamente distintas. E muitos problemas de relacionamentos acontecem justamente por isso, pelo como falamos as coisas. E a outra parte, que é mais impactante ainda, é 55% da comunicação é não verbal. Ou seja, o que eu expresso quando estou de boca fechada. O que a minha presença expressa. O que o meu comportamento, os meus gestos, A expressão. a expressão facial, a elegância ou a falta dela para se comunicar. Tudo isso comunica, tudo comunica o tempo todo. Então, entendam, palavras apenas não bastam, você precisa aprender a se conectar. Eu digo que não é a quantidade de palavras que a gente fala, né? Não é o quanto a gente fala, mas como a gente fala e o conteúdo que faz a diferença realmente no que as pessoas vão sentir e entender da nossa comunicação. Sem né? dúvida. E isso é um ponto muito importante, Sigrid, porque, veja bem, imagine que nós estamos falando, nós somos uma caixa de presente. Estamos todas aqui arrumadas, perfumadas, lindas, maravilhosas de Jesus. Se nós temos só uma embalagem bonita e não temos conteúdo, não carregamos algo de valor, isso vai passar muito rápido. A gente até atrai a atenção das pessoas, mas não retém. Não sustenta. Não sustenta, por quê? Uma bela imagem, uma bela apresentação, ela é capaz, sim, de atrair rápido, chamar atenção e fazer com que uma pessoa julgue de forma muito rápida, menos de 3 segundos, se ela vai ou não te ouvir, se ela vai ou não te contratar, se ela vai querer ou não casar com você. Eu falo o exemplo de Esther, que Esther usou a aparência exterior dela para atrair o favor do rei. Mas ela tinha muito mais do que entregar além da aparência. Ela era uma mulher com propósito, ela ajudou o povo dela. Ou seja, ela usou a aparência exterior para cumprir o propósito dela. Mas realmente, só a aparência exterior não sustenta. Não sustenta. Então, né? imagine, exato, é como se fosse uma bela caixa de joia. Quando você pega uma caixa de joia, ela é finamente acabada, num veludo, ela tem mais de uma camada. Você fica até com pena de desfazer aquele laço de tão perfeito, tão bonito. Agora, imagine a frustração de abrir essa caixa tão bonita e lá dentro ter uma pedra qualquer, um cascalho. Você sempre vai esperar que atrás dessa imagem impactante, poderosa, tenha conteúdo. Então, só a imagem, e eu vejo muitas pessoas hoje querendo trazer um falso posicionamento. Sim. E aí e isso é uma coisa muito Baseado na vazia, ostentação. na ostentação. É claro que existe toda aquela situação do não basta ser, tem que parecer. Sim. Mas cuidado com isso. Não seja uma pessoa superficial que acha que para parecer sério tem que usar blazer. Não é isso. E aí volta aquilo que tu falou no início, que é as pessoas são uma coisa na rede social e fora dali são Exato. outra completamente diferente, né? Com certeza. Eu sempre digo, se você não consegue ser a tua melhor versão em casa, se você não consegue se vender para os teus filhos, para tua família, não adianta ser o bonzão, a bonzona na rua. Você precisa ser, primeiro, uma boa vendedora de ideias, de argumentos, de valores, de princípios dentro de casa. Se você consegue fazer isso com os teus filhos, com o teu marido, seja lá com quem for, você está sendo bem-sucedida como mulher. Você talvez esteja como dona de casa nos assistindo e pensando, mas eu não tenho um grande propósito. Você tem o maior dos propósitos. Verdade. E você tem um grande legado que é formar pessoas com valores e princípios. Então, dê o melhor da tua comunicação, alinhar comunicação. Uma mãe ter essa preocupação é fundamental para criar filhos fortes, prósperos e virtuosos. É fundamental que eles tenham já a prática de usar a boca para bem dizer,
para profetizar, para declarar vitória, sucesso, saúde, inteligência, capacidade. Uma mãe tem a capacidade de abençoar os seus Sim. filhos. Ela tem esse poder dado por Deus. A oração de uma mãe tem muito poder. Uau, né? verdade, nossa. Então, verdade. eu declaro todos os dias na vida das minhas filhas que elas serão prósperas, que onde elas tocarem a planta dos pés delas, as mãozinhas delas, elas vão ser muito felizes, prósperas, virtuosas, que elas serão felizes no casamento. Eu profetizo isso todos os dias para que elas entendam. A palavra tem poder. A palavra tem muito poder. Então, nós precisamos usar a nossa boca para bendizer e abençoar as pessoas. Uau, Ah, que muito lindo bom, né? isso, que Uhum. lindo. E Fê, tu fala muito sobre a questão da comunicação estratégica, né? Então, tem como tu nos dizer, né, daqui a pouco exemplificando isso, da importância dessa comunicação estratégica para a carreira, para nossa imagem, para quem está nos acompanhando aqui, que tem o seu próprio negócio? Com certeza. Quão importante é essa comunicação estratégica, né? O que seria isso? Sem dúvida. E isso é fundamental para a mulher empreendedora se preocupar com a sua comunicação. E como eu falei anteriormente, não é apenas o que você diz, mas é a forma que você diz e como você é a personificação do teu negócio. Sim. Independente do teu segmento, você precisa trazer com clareza para as pessoas. Eu digo, as pessoas não podem entrar no teu Instagram e ter dúvida daquilo que você, a dor que você resolve, a solução que você traz. Isso tem que ser expressado, comunicado com clareza. Primeiro ponto, porque às vezes você vê uma super profissional, eu lembro de uma palestra que eu fiz uma análise de Instagram rápida, e tinha uma menina com formações maravilhosas, advogada, e eu entrei no Instagram dela, ao vivo, estava assim, gaúcha, colorada, mãe de pet. Isso não. Faltou o signo. Ah. Aí eu disse, olha só. Aí eu perguntei, qual é a tua E o versículo, especialização? o versículo bíblico também. Ela tinha pelo menos 3 formações bem relevantes. Era uma Pois é. menina Que jovem, desperdício, né? com clientes incríveis. Ela não tinha um estudo de caso, ela não tinha um depoimento para trazer a autoridade dela, ela não tinha uma apresentação que trazia a postura que ela desejava, porque ela me dizia, ai, Fernanda, as pessoas me tratam como se eu fosse uma criança. Por que será? Por que será? Tênis no pé, nada contra tênis, tá, gente? Mas ela queria trazer uma comunicação de autoridade. E a roupa, o cabelo e a própria bio do Instagram não comunicavam isso. Então, para qualquer empreendedora, é o que eu sempre digo, tenham clareza e assertividade. A pessoa que entra, ela tem que saber o que você faz, como você faz e como entrar em contato com você. Perfeito. É encurtar caminhos e que elas tenham a segurança de que ali elas estão em contato com uma profissional apta, habilitada para ajudá-las em, seja lá qual for a área de interesse, né? Clareza e objetividade. Sem dúvida. Né? É muito Perfeito. bom. Tu sabe que, até mudando um pouco de assunto agora, falando um pouco mais sobre casamento. Eu tava assistindo um podcast na semana passada, acho que foi da Fábio Carneiro. E ela tava falando Maravilhosa. sobre dela e do marido. Eles estavam Ai, falando lindo, maravilhoso. exatamente sobre o quanto os casamentos são destruídos, assim, acabam por pequenas situações que acontecem. Aí tava eu e o Lucas assistindo juntos, eu parei assim e pensei, pra mim não são só as pequenas coisas, mas as pequenas coisas acontecem muito por falta de comunicação. Com toda E aí eu vi que tu fala no teu Instagram sobre casamento. E aí eu te pergunto, realmente a comunicação tem essa diferença? Como que a gente pode tratar isso hoje pros relacionamentos? Desculpa, Ju. Depois vem as solteiras, agora Não, não depois eu vou defender minha bandeira aqui de Depois solteiros. vem deixa as casadas primeiro. Até a Fê já tinha dado um spoiler, né, Sim. sobre relacionamento. Essa é uma questão muito relevante, até eu trouxe dados bem recentes, tanto do Brasil quanto do mundo. Olha só, mais de 65% dos divórcios, é um dado global, acabam acontecendo por problemas de comunicação Nossa. e dificuldade na resolução de conflitos. Nossa. Quando eu falo em problemas de comunicação e inabilidade para resolução de conflitos, eu estou falando de 2 problemas de comunicação. Sim. Porque a falta de capacidade para resolver conflitos é naturalmente uma pessoa que não sabe negociar. E nós negociamos o tempo todo com filho, com marido, com colega, com sócia, seja lá com quem for, nós negociamos o tempo todo, a gente toma milhares de decisões ao longo de um dia. Então hoje, eu só fico pensando por que as pessoas acham que comunicação tem que ser aprendida por osmose. Que elas não precisam investir num curso, numa mentoria, numa capacitação, que elas vão vivendo a vida
e colocando em risco, muitas vezes, um relacionamento, porque elas não entendem que comunicação é uma habilidade treinável. Perfeito. E que você precisa para ter sucesso, seja no teu trabalho, seja no teu casamento, no teu namoro, que vai culminar. Eu digo, namoro só existe para acabar, né? Ou namoro existe para acabar. Você namora para Casar. conhecer a pessoa e casar, ou para perceber que tem uma incongruência, uma incompatibilidade e terminar. Perfeito. Então, quando você percebe a importância que a comunicação tem nos relacionamentos, seria primordial que todas essas pessoas investissem nisso. Eu sou analista comportamental. Então, eu faço análise sempre dos meus mentoreados. Fala pra gente um pouquinho melhor sobre isso. Sobre análise. Eu também Então, amo desenvolvimento. É incrível. Eu sou Personalidade. apaixonada. Eu sou apaixonada por análise de perfil. E sempre que eu faço análise para muitas empresas, para pessoas que querem se conhecer melhor, porque é uma grande ferramenta de comunicação e autoconhecimento, e que me aponta, inclusive, formas de ser mais assertiva na comunicação com pessoas que são iguais ou muito diferentes de mim. Perfeito. Então, eu estudo aqui os 4 perfis comportamentais que são universais: dominantes, estáveis, influentes e conformes. Desculpa a minha ignorância, mas tem uma certa correlação com temperamentos colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico? Tem. Tem? Tá. Tem uma relação. Se eu começar a falar sobre cada perfil, vocês vão começar a fazer A associações. identificação, perfeito. Exato. Só que a grande curiosidade aqui, meninas, o que acontece? Nós todas temos um pouquinho dos 4 perfis. Só que o que nos Perfeito. torna únicos é a intensidade do nosso perfil. Então, eu sou uma pessoa que tem uma influência batendo no teto, é 92% e uma dominância altíssima. Então, Uma isso líder fica nata, claro. uma Exato, eu líder já nata. nasci querendo Liderar, no útero. No útero eu já estava querendo fazer algum movimento lá de empreendedorismo. Porque isso é muito meu. Sim. Então, a comunicação é muito do influente. Os relacionamentos. Exato, conexão com pessoas. Então, eu faço isso brincando. Eu Uhum. conecto as pessoas. Eu já vejo o Felipe que está ali na mesa, eu já penso em alguém que eu posso conectar com ele e que pode sair um negócio. Tá, mas Fê, sem querer te interromper. Tu tem esse teu perfil, Uhum, né? Mas daqui a pouco uma pessoa que não tenha esse perfil de influência dominante, uhum. ela consegue também treinar Desenvolver. Desen- Com desenvolver. certeza. e chegar nesse patamar que tu já está. Sem dúvida. Todos nós podemos nos tornar bons comunicadores. Mas a pessoa é mais introspectiva. Bill Gates também é. Uau, O perfeito. próprio Steve Jobs, ele era uma pessoa altamente introspectiva, mas ele era um showman usando da sua autenticidade. Perfeito. Ele fazia coisas, apresentações. Eu já li muitos livros esmiuçando as apresentações do Jobs. Por quê? Ele era extremamente assertivo nas suas apresentações. Apresentações de 15, 20 minutos que deixavam as pessoas altamente impactadas. Por quê? Ele era autêntico, sabia muito daquilo que estava apresentando e era extremamente arrojado. Nossa. Intencional. Intencional, estratégico. E é isso que eu trago também para as mulheres. Sejam estratégicas, mulheres, nas suas aparições. Sejam estratégicas nas suas considerações. Sejam estratégicas em uma live, em um podcast. Perfeito. Seja estratégica até para ir ao supermercado. Porque Fominha, né, gente? É Porque- exatamente não simular os stories e ficar postando tudo de qualquer jeito. não sim, dá, não dá, porque tudo Perfeito. comunica. E se tudo comunica, aparecer com esta taça ou com o copinho Com a garrafa de plástico. de plástico vai Queremos mudar isso. trazer associações para o teu público. E se você tem clareza de quem você quer acessar para atender, para se conectar, e se você ainda não tem, esse é o momento para você pensar nisso, perceba se o que você expõe hoje nas suas redes sociais tem congruência com o Perfeito. público Muito bom. adequado que você quer Perfeito. atender. Porque muitas vezes, como a menina que eu dei o exemplo, eu quero ter autoridade. Aí você entra no Instagram, Colorada Gaúcha, mãe de pet. Quem é que Sim. vai, que empresa Uma vai se incongruência conectar? gigantesca. Exato. Então, seja intencional. Perfeito. Isso não é ser manipuladora, é ser inteligente. Perfeito. Né? Deus é um Deus de estratégia e nós, como Exato. filhas dele, precisamos ter estratégia nos nossos movimentos, nas nossas ações. Não vamos fazer qualquer coisa sem um objetivo claro, específico. Então, quando vocês criaram o podcast, vocês tinham uma intenção, vocês têm uma intenção, um propósito e se prontificam a fazer isso com maestria. Todas as nossas ações devem ser assim. O que eu quero com este movimento? Qual é o meu objetivo? Pode ser algo simples. Pode simplesmente ser vencer
o medo, a vergonha de falar em público. E parabéns, se parabenize por isso e siga em frente. Mas sempre tenha a intenção daquilo que você quer muito clara, para que você não crie expectativas falsas ou se frustre na jornada empreendedora. É Perfeito. importante bom. até a Fê ressaltar isso, porque muitas vezes quando a gente fala, principalmente a gente trabalha com brand pessoal, imagem pessoal e marca pessoal, a gente sempre fala, tu tem que ser estratégica naquilo que tu tá, tipo, naquilo que tu tá apresentando para as Com pessoas. E muitas vezes as pessoas entendem isso de uma forma errada. Negativa, pejorativa. Como se, tá, mas eu vou deixar de ser quem eu sou? Não, tu não vai perfeito. deixar de ser quem tu Acabam é. criando Tu não vai criar um personagem, tu não personagem. vai mascarar, tu não vai ser uma outra pessoa. Só que aquilo que começou, que tu falaste sobre a embalagem, só vai deixar uma embalagem mais bonita, Com certeza. mais apresentável. E mais assertiva. Exato. Com toda certeza. Eu acho que quando a gente se apropria dessa identidade mesmo, fica mais claro. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu fortemente. Eu digo que o Espírito Santo, ele nos constrange. E quando eu realmente assumi o meu batismo e eu entendi que eu era uma nova criatura, eu comecei a criar um certo desconforto com o meu guarda-roupa. Perfeito. Eu comecei a Isso trazer elementos que diziam, louco. isso não me representa mais. Perfeito. Como um dia eu pude usar isso? Tu entende? Já fez parte de uma estação que aquilo era ok pro meu nível de consciência, ou falta dela, enfim, sem julgamentos. Mas hoje eu entendo que ter clareza de quem eu sou, em essência, facilita a minha vida. Perfeito. Porque eu já não faço mais aquela compra inapropriada, Não inadequada. compra mais por emoção. Por impulsividade, por modismo. Eu digo, não, isso eu jamais usarei. Não vai fazer sentido nenhum. Né? E a Roberta, que é a especialista nisso, mas para mim bateu muito forte essa questão da vestimenta, o quanto me constrangeu e muitas vezes ver algumas coisas e dizer, isso não faz mais sentido, isso não é mais para minha estação e eu preciso passar isso adiante. Até porque o primeiro contato que um cliente tem, ou qualquer outra pessoa tem com a gente, através da nossa imagem. Com certeza. A gente não chega falando, a Sem gente chega se dúvida. apresentando. Exato. Né? Então, a nossa roupa, a nossa vestimenta, É, ela aqueles precisa... 3 segundos, né, Fê? Com Que certeza. as pessoas criam a primeira impressão, que falam que é de 3 a 7 segundos. A gente não tem como apresentar nossos currículos, Não, nossos não diplomas, tem. contar nossa história, por mais incrível que ela possa ser. Possa ser. É a nossa aparência exterior, né? Com que- certeza. Que vai estar em jogo. Agora, o que você pode fazer nesses 3 segundos é ter uma postura firme, segura, um sorriso, ocupe espaços e isso traz muito da segurança e da autoridade que você tem. Perfeito. Uma pessoa que chega se encolhendo nos Uhum. lugares, pedindo desculpa por tudo, sabe? É aquela coisa pequena. Nós não nascemos pequenos. Insegurança. Né? Nós não nascemos para esse tipo de posicionamento. A Perfeito. mulher, ela precisa aprender a se posicionar Com certeza. graça, sabe? Com Com graça. leveza, sem querer ser apenas Eu- forte, sabe? A Exato. gente vê Eu falo que muito sobre isso, perfeito, meninas, porque ontem, não, antes de ontem, eu dei uma palestra para escritoras, empreendedoras e bacana. escritoras, da editora que eu, inclusive, estou escrevendo o livro em coautoria. E eu falei, vocês, escritoras, empreendedoras, predominantemente um público feminino, é uma editora Sim. cristã. Então, lá tem pastoras, líderes, tem empreendedoras, e escritoras no geral. Vocês precisam trazer a autoridade, a firmeza, mas com feminilidade. Com amor. Com acessibilidade. Então, eu trouxe elementos e estratégias de imagem para elas que alinham esses 2 posicionamentos. É a Perfeito. autoridade, mas com acessibilidade. É a firmeza, mas com Uhum. feminilidade. E nós, mulheres, e principalmente que nos comunicamos com mulheres, nós precisamos trazer isso Com na nossa certeza. imagem. Muitas mulheres têm esse preconceito com a autoridade. Com os elementos da autoridade. Acham que vai ser rude demais, ou que vai ficar muito Uhum. masculinizado. E não. Toda líder, ela precisa passar segurança. Com Isso certeza. é autoridade, e né? a gente Sem vê dúvida. muito na questão até da própria Fê, É né? verdade. Ela tá aqui agora, a gente vê na roupa dela, os A traços postura. dela, e ela é elegante, feminina, mas também tu mostra a autoridade nos Nas traços, linhas retas, nas no roupas, blazer, na tudo. estrutura. Exatamente. E não é dureza. É. No fim, acaba se Firmeza. tornando leve. É. Acaba se tornando doce. E acessível. E Exato. E isso foi algo que me chamou a atenção. Olha como as coisas vão surgindo. Porque em algum momento eu estava muito forte. Sim. Eu estava forte demais. A ponto de Tá. Eu tive afastar muito e isso. não atrair. E Uau. quando eu entendi que eu não ia perder a minha autoridade se eu trouxesse mais leveza, se eu trouxesse mais do meu lado mais vulnerável, eu acho que foi um grande ponto de virada na minha carreira. Que legal. Quando eu entendi que eu podia mostrar a minha fragilidade
e que isso não me tornaria menos líder, Com certeza. menos autoridade, enfim. E foi algo que é como se eu tivesse perdido uma armadura. Até porque a nossa maior fortaleza é a nossa Com vulnerabilidade, né? certeza, já dizia a Brené Ah, Brown na Coragem de Ser exato. Imperfeito. Com certeza é uma grande força. As pessoas mais fortes são aquelas que dizem, olha, eu não tô dando conta sozinho, me ajuda, eu preciso de alguém Humildade, né? que me mostre o caminho. Humildade. E a presença de Deus na minha vida fez muito disso. Tirar essa Ai, que armadura, lindo. moe esse teu orgulho. Se É. mostra filha, se põe de joelho. Deus nos quer femininas, né? E Foi pra isso que foi- Deus nos criou pra E ser. aí eu percebi, e isso foi muito forte. Eu fui fazer uma palestra no interior, lá no Alto Uruguai, 400 pessoas, o público maravilhoso. E eu fui com uma saia midi rosa e um blazer cinza, com um rabo de cavalo como esse. E eu nunca percebi tanto as pessoas pedindo fotos e vindo me abraçar. Porque muitas vezes eu ia com uma postura tão firme, Boss. super boss, né? O power, Uhum. que as pessoas ficavam, eu mandava um direct depois. Eu adorei a tua palestra, eu amei o teu conteúdo que tu falou, me marcou profundamente, mas eu fiquei com vergonha de fazer uma foto contigo. como assim? Nossa. Totalmente Vem, eu ia inacessível. Mas o Mas por quê? mundo nos mostra isso, né? Ele Exato. fala que nós temos que ser. Tu vem do jornalismo, que Sim. também foi uma profissão dominada por homens. Com certeza. Até a mulher começar a entrar ali, a gente Exato. precisou se comunicar muito bem, mas às vezes de Sim. forma um pouco mais firme para poder ser Não, ouvida. E o jornalismo tem mais uma questão, né? Tu tem que ser totalmente imparcial ali. Então, a Sim. vulnerabilidade não pode existir. pode Tu não pode existir. demonstrar emoção, tu não É, pode ter legal. sentimento, Com não pode ter nada. certeza. A dureza tem que estar ali. É, Apesar de que já mudou um pouco. sim. Mas ainda existe isso da comunicação do jornalista ser totalmente imparcial. Deveria ser, né? A É, verdade é que exato. deveria ser. É uma Exato. premissa para que a gente busque fontes e informações, dê voz a todas as partes envolvidas na informação. Mas esse acho que foi um ponto muito forte de virada para mim, quando eu percebi que muitas vezes eu estava lá falando bem, mas eu não estava conectando. Eu conectei com o cliente que me contratou, mas será que eu conectei verdadeiramente com as pessoas que foram ali me assistir? Sim. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu podia ser ainda mais assertiva usando a roupa certa. E a roupa falou por mim aquele dia. As cores Sim. comunicam, As né? cores, então eu trouxe o quê? Feminilidade, leveza, Perfeito. acessibilidade, né? Então, ali eu percebi que eu podia ter resultados maiores com o meu trabalho, me mostrando mais acessível, O equilíbrio. mais aberta, equilíbrio entre os equilíbrio. Então, dois. algumas vezes pesa um pouco a fala, traz aquela informação que é um hammer, como eu costumo dizer, uma martelada, mas também traz o afago e o aconchego que as pessoas precisam. E Fê, então voltando para análise comportamental, né? Sim. Quem não tem esse perfil dominante ou influente, né? Que são os dois Uhum. mais São perfis de fala. extrovertidos, Exato. perfis de fala. Quem é mais conforme E ou estável. estável. Pode sim também se comunicar de forma assertiva com a autoridade, sendo intencional. Com Se certeza. fazendo valer de estratégias de comunicação, de elementos visuais, toda a questão também não verbal, da comunicação não verbal, porque no final das contas é sobre ser intencional e estratégico. Qualquer um pode, né? Qualquer pessoa pode, qualquer perfil, não existe um perfil melhor ou pior. Existe o perfil certo no lugar certo, fazendo as Perfeito. coisas certas. O que eu quero dizer com isso? Quando você entende quem você de fato é, se você é um perfil conforme, que é uma pessoa ligada a normas, procedimentos, introvertida, uma pessoa muito metódica, pragmática, por óbvio, essa pessoa não vai escolher ser um comunicador, um host, ele não vai ser um apresentador de TV. Embora tenhamos alguns exemplos de comentaristas na televisão que são específicos de finanças, por exemplo, como a Miriam Leitão, que Sim. é conforme pura. Sim. Eu trago esse exemplo porque ela se comunica muito bem, mas ela é mais da parte analítica, que é aonde o conforme se delicia. Dados, estatísticas, pesquisas, informações técnicas e precisas. Então, você pode sim, mesmo sendo uma pessoa estável, e você reconhece uma pessoa estável, por exemplo, pelo ritmo de fala doce, calmo, mais pausado. São aquelas pessoas que, às vezes, quem é mais acelerado se incomoda porque ela é devagar. Uhum. Eu tenho uma estratégia para atender clientes estáveis que eu sempre marco no primeiro horário da manhã, que é onde eu ainda estou menos acelerada, para poder entregar o melhor para essa pessoa. Então, eu modulo a minha voz, que eu sou acelerada, eu tenho uma voz forte, eu diminuo a minha voz, eu falo mais devagar, eu falo um pouco mais pausado, porque
o prazer e a estratégia da comunicação é não falar como eu gosto de ser tratada, Sobre o outro. mas é sobre como o outro precisa ser tratado. Muito bom. Esse é o grande pulo do gato. Por quê? Se eu trato todo mundo igual, nem com todas as pessoas eu terei resultado. Agora, se eu aprendo a modular a minha comunicação para entregar para o outro aquilo que ele de fato precisa, eu costumo dizer, para entregar para o outro a forma como ele é capaz de ler e interpretar o mundo, eu vou ser muito mais assertivo nas minhas negociações, nas vendas, no fechamento de negócios, nas palestras, seja lá em qualquer aparição. É muito Perfeito, bom. muito bom. E voltando então pro casamento, né? Fala um pouco melhor sobre essa dinâmica dentro do casamento e dos relacionamentos. Então, como uma mulher, temos muitas, né, Shaoyus, que são muito dominantes. Não, né? Dominantes, e tem um marido mais conforme ou estável. Nossa, eu ia até Como- falar sobre isso agora. Como encontrar o equilíbrio? Como essa mulher pode ter uma comunicação não violenta, mais empática, mais assertiva com esse marido que é diferente dela? Fazer o marido levar o lixo. Não, tu sabe que até para dar contextualizar um pouco sobre isso, eu tenho uma situação que eu tenho um temperamento, né? Eu sei do meu temperamento. Está sendo tratado em Deus, graças a Deus. Tem diminuído muito, mas eu, colérica que sou, tenho essa questão de falar as coisas muito de forma forte, dura. Então, por muito tempo eu tive isso. E o meu marido, ele é melancólico, fleumático. Ele é um cavalheiro, ele fala de uma forma completamente cordial, assim, Lorde inglês. muito Lorde diferente de mim, que parece um trator passando, né? Pra complementar também o que a Roberta falou, tu acredita que tem diferença também entre a comunicação da mulher e a comunicação do homem? Existe muita Total. diferença. São necessidades distintas, são formas diferentes. Por exemplo, um exemplo clássico: mulheres ao final do dia têm a necessidade de sentar com o seu namorado, com o seu Conversar. esposo e contar o seu dia com requintes de detalhes e falar dos problemas que teve. E ela não quer que o homem resolva o seu problema, ela só precisa ser ouvida. E tudo que ela quer é um olho no olho, um interesse genuíno, sem distrações, sem celular, sem futebol, que ele se interesse genuinamente por ela e dê um abraço caloroso dizendo que bom, meu amor, que deu tudo certo, ou estou aqui para te Tão ajudar a simples, solucionar os seus problemas. E ela vai dizer, não, você já me ajudou muito me ouvindo. Então é tão simples, homens, acordem, escutem as suas mulheres atentamente, olhem nos olhos e não percam a oportunidade de elogiar as suas mulheres, validem as suas mulheres, as suas esposas, porque a mulher, ela, ai, mas eu já falei mês passado que eu a amo. Fale todos os dias, regue essa florzinha todos os dias, porque amor, relacionamento é nutrição. Verdade. E pessoas que precisam de validação por palavras, você tem que reforçar. Seja através de um bilhetinho no espelho, com batom, seja deixando um bombonzinho, pode ser algo singelo, uma flor, mas faça essa mulher se sentir amada. Honre a sua esposa e ouça ela. Isso é Nossa. fundamental. Agora, o homem, respondendo à pergunta, é outro funcionamento. Muitas vezes a forma de amar o seu marido é deixando ele em paz. Perfeito. É a caixinha do nada que os homens entram. né? Exato, eles entram ali naquele modo automático, piloto automático, com o controle na mão e ficam. E eles se ele for precisam. estável, então, aí... Nossa, meu Ele marido. pode ficar assim por Lucas. horas e E horas. e a dominante lá? Não, precisando eu falar. acordo a mil pelo Brasil, e o Lucas precisa de no mínimo uns 40 minutos em que ele Pra fica assim, ó, voltar. pra poder vir o que a gente combinou, né? O combinado não Uhum. sai caro. Quando eu preciso chegar nesses momentos, pelo menos no final do dia, assim, quando tu Sim. quer conversar, eu chego pra ele e falo: amor, eu preciso só desabafar. Eu não preciso que tu resolva nada pra mim, não precisa me dar dica, não precisa dizer o que eu tenho que fazer, só escuta. É. E nossa, foi um santo É remédio é. dentro Ou da seja, nossa ela casa. comunicou a A necessidade necessidade. E nós chegamos num ponto importante, olha só. Você comunicou claramente o quanto isso é importante para você. E ao perceber que isso é importante, isso é relevante, ele vai atender, ele vai acolher. Se é um homem amoroso que preza pelo relacionamento, ele vai se colocar ali disponível e atento. Agora, veja bem, como você disse, o acordo é sempre mais barato, né? O acordado nunca sai caro. Ter essa clareza e respeitar também o espaço do outro, porque não adianta só ter o seu momento de fala Uhum. e ele de escuta atenta e depois você não respeitar o tempo dele de silenciar.
Porque o homem, automaticamente, quando uma mulher conta algo pra ele, ele se sente no dever de resolver. Dever. Um homem masculino, um homem, um varão, Uhum. ele vai sentir a necessidade de resolver o problema para sua esposa. Muito bom. Então, tirar esse peso, esse fardo, olha, amor, eu só quero que você me escute, é muito bom, foi uma comunicação assertiva. Porque assim ele vai dizer, olha, eu tô aqui para te ajudar no que tu precisar. E isso já vai trazer uma calma pro teu coração. Sim, Perfeito. fez grande diferença, porque às vezes eu não queria que ele desse opinião, apenas eu só queria, e ele quer dar opinião. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí entrava no meu espaço, eu já Homens me são sentia, já resolutivos, né? começava. Nem todos, que nem ela tava falando. não, o sim, homem e o homem. varão, isso é uma O homem característica masculino. realmente. Mas de quando eu buscar falo homem, mulheres. é homem, tá, gente? Não é Não banana, é que nem o marido da menino. Roberta. Não são os é. princesos. É, os Ai, princesas, princesas, muito bom. né? Os Mas princesos não uma coisa contam. que eu vejo, O meu assim, marido, num episódio que a gente fez com ele, falou, não seja um banana. Aí por isso que Muito virou um bom. jargão. É. Mas uma coisa que eu vejo, assim, tipo, por várias amigas minhas terem relacionamentos, serem casadas, eu vejo uma dificuldade que elas têm de expressarem aquilo que elas querem, Uhum. né? Normalmente, elas falam uma vez, duas vezes, na terceira vez Desistiu. já desistiu ou segue atropelando mesmo, vai lá Exato. e faz. Então, como que a gente consegue fazer essa comunicação, sabe? Com que o homem consiga entender, né, de forma assertiva o que ela está pedindo. E como que a mulher comunica essa Perfeito. vulnerabilidade? Mulheres que estão nos assistindo, papel e caneta na mão, porque Agora- lá vem solução. Que rufem os tambores. Estamos assim. Nós temos solução para isso. Veja bem, quando você for conversar com o teu esposo, com o teu companheiro, não fale acusando. Acusações, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você não fez, você é isso ou aquilo, você é um incompetente, você é insensível. Isso magoa e isso afasta. Porque quando um ser humano é atacado, Sim. é cérebro reptiliano na hora, lá vem a neurociência. Se eu estou sendo atacado, eu vou me defender, eu vou me contrair, eu vou entrar na reação de luta e fuga. O que começa a partir desse diálogo nesse casal é enfrentamento, é combate, é confronto. Não é resolução. Porque se você é atacado, você vai se fechar. E vai ser, não, mas eu fiz isso, mas você também fez aquilo, e vira briga. Mulheres virtuosas e inteligentes não falam acusando, elas falam Perfeito. como elas se sentiram diante de uma situação problema. Se você falar, amor, lembra que naquele dia na casa dos nossos amigos, quando você me interrompeu, eu me senti muito desrespeitada. É como se eu não tivesse valor nenhum pra você. Bah. Eu me senti. É muito diferente, né? Ninguém briga com sentimento. E ele vai dizer, não, mas a minha intenção não foi essa. E aí o leque de resolução e solução de Perfeito. conflito se abre. Porque você falou como você se sentiu. E você não disse, você foi... me ajudem com um sinônimo. Você foi Agressivo, desrespeitoso, desrespeitoso. agressivo, Porque eu sinto, grosseiro. agora eu tô falando, Fê, eu sinto que quando a gente acusa, parece que a gente tá indo no caráter da pessoa. E Exato. ninguém gosta de ter o seu Identidade, caráter, a é. identidade. Você foi um irresponsável. Olha a vergonha que eu passei na frente dos nossos amigos. É uma exposição. E no momento em que eu sou agredido, E exposto, né? exposto e E não atacado fazer isso na na minha frente dos identidade. outros também, Nossa, né? muito Eu acho que é importante. muito Sem feio. dúvida. Não, eu Brigarem na falo. frente dos outros, discutirem na frente dos Com outros, certeza. apontarem É. coisas de intimidade do E casal na eu- frente dos Eu outros. E falo sinto- muito por. Desculpa, Roberto. Eu falo muito por questão pessoal, assim, porque eu fazia muito isso. Nossa, porque impulsiva, eu não aguentava, a minha cara já fechava. Na hora já fazia assim. São Já muito todo expressivas. mundo O bicão. viu, todo mundo viu que eu não gostei. Ele já viu que eu não gostei, ele já ficava até meio atucanado, coitado, porque vinha e eu já falava. Não gostei disso, quero que tu mude isso, e muitas vezes na frente dos outros. E na Bíblia se fala isso, né? Não exortar na frente dos outros. Jamais. Exortação é no privado. No Exato. privado. E às Elogios vezes, em público. E exatamente. Elogios em público, exortação no privado. E isso é comunicação Perfeito. estratégica. E isso é muito importante, né? Vocês estão trazendo essa questão. Sempre, por mais que você não concorde, se você é uma mulher virtuosa, inteligente, sábia, você vai sutilmente não concordar, mas você não vai comentar. E depois, no privado, você vai colocar os pingos nos is. Mas Perfeito. jamais mostrar a fragilidade ou a falta de congruência de um casal diante de outras pessoas.
Perfeito. Isso é muito grave. Isso Abre acaba brechas. com muitos relacionamentos, abre Abre brechas muitas para um brechas. ataque muito negativo. Então, sejam inteligentes e amorosas. Intencionais. Intencionais, sem dúvida. Quando tem uma frase que eu gosto muito, que era de um dos meus mentores, que é: na dúvida do que fazer, ame. E aqui a gente não fala do amor, o amor Sentimento romântico, é o amor fraterno. Olhe para essa pessoa que talvez esteja fazendo algo que está te desagradando, mas olha para ela como Jesus nos olha. E espere o momento adequado. Conta até 10, toma uma aguinha. Não saia assim, impulsiva, soltando eu tenho feito fogo pelas muito ventas. isso, muito esperado. Eu já fui a pessoa impulsiva. E eu aprendi a moer o meu orgulho, Tem o um meu livro que é muito ego. bom, que é Eu e a Pavio Curto. Aham. O ego é o maravilhoso seu e fala inimigo, é muito sobre bom isso. também. É, maravilhoso. Muito bom. Então, eu fui moendo o meu ego, o meu orgulho, e quando eu entendi isso, eu aprendi a... Foi um outro momento também, porque eu era a pessoa que falava e era como se fosse uma vitória ter sempre a última palavra. Nossa, é muito. Eu Mulher tem me muito essa identifico mania. muito, porque às vezes assim, eu não tinha nem muito o que falar, mas eu tinha que dar a última palavra. Exato. Mas E o tanto é que tom cada vez mais alto. Tanto é que tem vários homens que dizem, né? A última palavra quem dá lá em casa é minha mulher. E as mulheres ficam orgulhosas Acham com aquilo. lindo. Lindo. Ai, eu sou a que manda na minha casa. Deus me livre. E Fê, então falando disso, como uma mulher deve se comunicar sem se impor, mas também sem se anular? Como achar esse equilíbrio entre firmeza e feminilidade? Que a gente Isso estava falando. Isso é muito importante, porque uma mulher feminina, ela não é passiva. Perfeito. Muito a gente bom sempre fala muito comentário Ela sobre isso. não é passiva. Feminilidade não é omissão, não é Não. passividade, Exato. não é fraqueza. Não é Não é fraqueza, não aceitar é, qualquer não é coisa. ausência de inteligência. É saber se Perfeito. posicionar na hora certa. Exato. E vocês podem ter certeza que uma mulher que sabe o seu valor, que sabe o que carrega, ela é um imã de olhares. Não é uma roupa curta, não é uma roupa sensual, não é um comportamento inadequado que chama a atenção de um homem. É uma mulher assertiva, estratégica, que sabe o seu valor. E expressar o seu valor passa por ter uma elegância no tratar as pessoas, ser gentil, ser cordial, ser amorosa. E eu digo que o grande poder que a mulher tem é tornar belo qualquer lugar. Verdade. Perfeito. Então, sempre que eu digo, é uma métrica de felicidade, o lugar que eu entrar, eu quero tornar melhor do que quando eu não estava nele. Então, seja uma pessoa que deixa um perfume, que exala um perfume. Seja uma pessoa agradável. Seja uma pessoa que não diga sim para agradar. Se você hoje é uma mulher solteira e que quer conquistar um relacionamento de valor, não pense que você tem que dizer sim para tudo. Perfeito. As pessoas mais cativantes são aquelas que dizem não com convicção. Os limites. Os limites. Saber os seus Aprenda limites. a dar limites. E a forma que você se postura na vida, que você se comporta, põe limites e diz exatamente com que tipo de pessoa você quer se relacionar. E aquelas que você nem cogita a possibilidade de chegarem perto. Então, a comunicação de uma mulher sábia, ela passa muito pela sutileza, sim, pela gentileza, mas com firmeza. Sabendo Perfeito. claramente o que quer. Dizendo não. Exatamente. Colocando limites. Até era a próxima é um pergunta trono, sobre é. as solteiras. É um trono Eu ia no dizer- meu eu- destino, eu ia né? deixar pra Ju perguntar, mas uma próxima pergunta que a gente iria fazer é sobre as solteiras, né, Ju? Como comunicar sem ser dura demais, mas também sem ser disponível Sem demais. ser disponível. Justamente esse equilíbrio, né? Trazendo, como que a gente consegue... Eu estou solteira, espero que não por muito tempo, né? Mas como que a gente se posiciona? Como que a gente consegue expressar aquilo que a gente quer numa relação, o que nós estamos buscando numa relação, sem ser grosseira e sem ser muito disponível? Certo. Isso passa novamente pelo posicionamento. O que as pessoas enxergam, por exemplo, nós vivemos na era da rede social, não Sim. podemos deixar de falar disso. A pessoa que entrar no teu Instagram, ela enxerga os teus valores? Sim, Ela enxerga as tuas preferências? sim. Ela enxerga a tua Perfeito. sutileza, a Sim. tua amabilidade? A tua Graças a forma? Deus não tem foto de biquíni, não tem funk, Mas tem não é nada disso. só a foto de biquíni, é os valores, Sim, isso eu é deixo a sempre muito bem amabilidade, ou claro. seja, daqui É. a pouco até num stories, naqueles Exato. stories que tu faz na manhã, Eu tudo sempre é digo que tudo comunicação. aquilo que é muito importante pra mim. Eu sempre faço meu devocional. Uhum, Então, pra mim, a minha fé ela é muito Sim. importante. Eu sempre busco trazer meus hobbies, uhum. né? O meu trabalho e a minha família, que é minha mãe. Perfeito. Né? É Então, muito são importante coisas que comunicar eu esses trago, valores. que pra mim são coisas importantes, certeza. né? Que até então
antes, né? Eu digo, tem a Juliana antes de Cristo E e depois de Nossa, é uma Cristo. diferença. Existe uma diferença muito grande. Aham. E a maturidade também, né? Hoje, com certeza. 38 anos, eu consigo enxergar a vida de uma outra forma. Mas eu acho que é importante a gente trazer isso, porque muitas mulheres aqui que nos seguem podem estar solteiras, né? E buscando um relacionamento e não sabe como se posicionar, não sabe como se Com comunicar, não sabe como dar limites. Uhum, isso é muito importante. E eu sempre costumo dizer, existem muitas pessoas nessa busca por relacionamentos, por mais que exista aí um culto a esse mundo cheio de liberdades, o que todo mundo quer no Que é final do dia, libertinagem, né? o que todo mundo quer no final, ao fim de tudo é ser amado, é se Certeza. sentir amado, é ter um porto seguro, e isso é um grande valor, é um grande tesouro isso. Então, respondendo a essa questão, além de saber comunicar isso nas suas redes sociais, nas suas aparições, nos lugares que você frequenta, isso vai dizer muito também sobre o tipo de pessoa que você vai se conectar, é importante também que haja uma forma de revelar isso através dos teus trejeitos, das tuas intenções, das tuas palavras. Eu costumo dizer que a mulher ela precisa aprender a jogar o lenço Uhum. sem ser acessível demais. Perfeito. Porque o homem masculino, ele precisa de um pequeno sinal de reciprocidade para agir. Então, se você for muito firme e muito inacessível, ele também não vai ter coragem de chegar. Perfeito. Agora, se você jogar o lenço, essa pessoa que se conectou com os teus valores, que se conectou com a tua beleza, com a pessoa encantadora que você é, ele vai buscar um caminho para te encontrar, porque a mulher ela precisa ser Muito encontrada. bom. Deixa eu perguntar, então, daqui a pouco, uma forma um pouco mais prática. Eu tenho um BC Grupo, tenho algumas meninas solteiras, então já vou fazer perguntas por elas. O que seria esse jogar o lenço? Porque hoje a gente sabe, né, dentro da nossa igreja, a gente frequenta a mesma eu igreja, não sei sabe jogar o que lenço. namoro cristão não existe, que pro homem, as meninas que buscam um homem cristão têm essa dificuldade muitas vezes de se posicionar por exemplo, olha, eu estou sentindo que tem algo que pode acontecer vindo de Deus ali. Como ela jogaria esse lenço, digamos, como tu Como que a falou? mulher demonstra um interesse por alguém? Isso é Acho muito que é- sutil, é muito sutil. Por exemplo, Porque às vezes o cara tá passando ali, enfim, tá olhando, te seguindo no Instagram e tu começaram a se seguir, enfim. Mas como é que tu demonstra que tu tá interessada? não caiam na armadilha de achar que reação a stories Isso. é Foguinho movimento, não, gente, por favor. Perfeito. Isso é coisa- Curtir, Isso é coisa de não. adolescente. Isso é migalha. Nós estamos falando, exatamente, migalhas. Nós estamos falando, nós queremos banquetes. Amém. Então, nós queremos mesa farta. Glória a Deus. Sendo assim, quando eu falo em jogar o lenço, é ser receptiva, por exemplo, com um olhar. Deixe claro que você percebeu o interesse dele. Mas não fique olhando ou interagindo demais. A mulher, ela precisa dar esse sinal e sair de cena. Perfeito. Jogar o lenço é, eu percebi, eu estou aqui e eu estou te dando E acessibilidade. deixar aquela pulguinha atrás da orelha. Será E que ela só foi saia. educada? Ou ela realmente tá tem algo. interessada? E aí atrai ele o vai homem, atrás né? e Ele vai descobrir. atrás, porque homens... Homem que conquista, tá, gente? Só pra deixar bem claro, mulheres. Homens- É homem que conquista, não é a Com mulher. certeza. Essa nova geração está acabando com algo muito bonito dos relacionamentos, porque o homem ele é movido por conquista, Perfeito. por desafio. E no mundo de tantas facilidades, para que desafios se eu tenho tudo o tempo todo, a qualquer hora, sem dificuldade alguma? Só que veja bem, eu sempre olho o copo meio cheio. Num universo assim, fica ainda mais fácil se destacar. Exato. Alguns Fica- valores estão voltando. Eles estão A voltando elegância, e com tudo. A modéstia. né? Exatamente. E isso grita. Recentemente eu fiz uma viagem e eu ouvi de um grupo de pessoas de outro estado no Brasil que a minha presença chamava muita atenção pela discrição e pela elegância. Olha Num só. ambiente de piscina, de calor, né? Aquela coisa do verão. Mas eu estava adequada com o propósito que eu tenho hoje na minha vida. Uau. Então as pessoas chamou a atenção justamente porque eu estava diferente O das mistério. demais Aquilo que a mulheres. Beta falou. O mistério da mulher, né? A mulher tem que ser Exatamente. misteriosa. Não A dá pra revelar tudo de uma Não. vez só. Ou seja, ser uma mulher feminina requer muito estudo, Muito muita estudo. intencionalidade. Não acho que ser feminina É uma coisa que É. vai ser simples assim, Estratégica. né? Precisa ser É bíblico, né? inteligente. E Fê, pra gente terminar,
quais são os piores sabotadores da comunicação? Se tivesse que elencar um, assim, o pior. Excelente. Eu vou trazer 2 sabotadores. O primeiro deles, achar que falar bem é falar muito. Verborragia, como eu costumo dizer. Verborragia, muito bom. Ter Fala uma, pelos cotovelos. ser uma pessoa prolixa é chato, é pedante, a pessoa dá voltas e não chega no ponto. Isso é péssimo. Então, a maior ferramenta, a maior técnica de comunicação é saber ouvir. Perfeito. Nossa, Uau. Seja um bom ouvinte. Pessoas bom. que aprendem a escutar genuinamente as pessoas são mais assertivas na solução, são mais assertivas nas suas colocações e por si só se tornam mais magnéticas. Então, o primeiro passo é, se você quer falar bem, se comunicar bem, aprenda a escutar. O mundo está carente de pessoas dispostas a ouvir. Todo mundo quer falar o tempo todo. Então, seja uma pessoa de escuta atenta e ativa. Primeiro ponto. E o segundo é, não caia no erro de ser agressivo na tua comunicação. A agressividade, a menos que seja num momento muito específico e necessário, ela cria muros, ela não cria pontes. E nós precisamos de conexão. Comunicação serve para conectar propósitos, pessoas, negócios. Então, seja uma pessoa que gere essa conexão, que estenda esse tapete para que outras pessoas passem, Perfeito. gerando realmente uma rede de compartilhamento. Comunicação é gerar movimento. Muito A bom. palavra ela é viva e eficaz, desde que Perfeito. você use ela com sabedoria. Ai, Nossa, que A lindo. gente Nossa. busca nos projetos do É. Shauil muito isso, É. né? Trazer voz para as mulheres Sim. e É. falar também de coisas que a gente viveu aqui, né? Muito Com bom certeza. toda Bom, essa colocação. E se eu pudesse resumir, busque ser estratégica, intencional e o equilíbrio entre a firmeza e a feminilidade. Com né, certeza. Fê? Perfeito. Autenticidade. A autenticidade também. Isso é autenticidade, E né? o A autenticidade é o elo desses dois. Com da certeza. firmeza E o da mais feminilidade. importante, né? Pare para ouvir. É. Nossa, isso foi Uau. muito forte, porque realmente a gente quer muito falar. A gente Uhum. quer muito ser ouvida, mas a gente Uhum. não quer parar para ouvir. E não é só ouvir ciente, a gente tem que ouvir consciente. Sem dúvida. Para poder te dar um retorno à altura do que tu tá Uhum. falando. Então, muito importante isso. Eu acho que se tem uma frase para mim é parar para ouvir. Mulheres parem para ouvir para poder se comunicar melhor. Principalmente as dominantes. Bah, Com certeza. Nossa, não, e se tem uma coisa que Deus tem feito muito na minha vida, é isso. Ele tem me Verdade. feito parar para ouvir muito. Verdade. Engolir muito saco, ouvir muito, ser xingada muito para poder evoluir também. Maturidade, Perfeito. né? Maturidade. A é gente isso. não tem, a Uhum. gente gosta sempre de, quando um vem falar, porque eu não dormi bem essa noite. Eu também não. É uma competição. É uma competição. É uma competição de quem sofre mais, de quem, É. de quem ganha mais. E essa é uma forma muito eficaz de quebrar conexão. Quando alguém te traz uma alegria ou uma tristeza e você compete com a felicidade da pessoa ou com a tristeza dela. Uau. Essa é uma forma. Você quer aprender a quebrar conexões e acabar com relacionamentos, seja essa pessoa que compete com a dor ou com a alegria de alguém. Perfeito. Tu rouba a Nossa. voz dela, né? Exato. No momento ela tá Insight. te A pessoa está ali comunicando no algo. ápice te contando algo que é importante e você vai lá e diz, eu também, mas a minha foi pior. Você não vai acreditar. Então, isso quebra a conexão. Nossa, Perfeito. muito bom. E Fê, pra encerrar então, se tivesse que dar um conselho pra Fê de anos atrás, lá, aquela Fê de Flores da Cunha, que conselho que tu daria? O conselho de manter a menina dela sempre muito feliz e atenta. E eu resgatei essa menina, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, porque no momento em que ele me reencontrou, eu entendi o quão é importante a minha autenticidade. E hoje eu trago isso como uma bandeira muito forte, um alicerce do meu trabalho. Ser autêntico. Falar, e inclusive falar sobre Deus em qualquer lugar, sem Ah, que vergonha legal. nenhuma, sem medo algum. E isso é libertador. Lindo. E quando eu me entreguei verdadeiramente para ele, foi quando eu entendi que eu não precisava ter a última palavra. Muito bom. Eu já fui essa pessoa Uhum. que queria ter razão e eu queria vencer todos os jogos, também como uma dominante. Mas hoje eu me coloco sempre, eu sou filha, eu sou pequena. Então eu vou dar o direito do outro errar, eu vou dar o direito do outro se explicar e eu posso acolher. Isso não vai fazer de mim menos forte. Ah. Então essa foi o grande aprendizado, a minha virada de chave como ser humano, como mãe inclusive, para me colocar nas minhas filhas e dizer, me desculpem, eu errei. Uau. Vocês não merecem que eu fale dessa maneira. E me colocar realmente como uma aprendiz. Eu não quero mais que as minhas filhas me enxerguem como um modelo de perfeição. Mas eu quero que elas me enxerguem como um modelo de pessoa que está sempre buscando se melhorar cada dia.
com a Muito presença de bom. Deus. Muito bom. Uau, que lindo, que Muito lindo. bom. E dica de um livro. Ai, são vários. Eu vou indicar um livro cristão que Tá. mudou muito a minha vida, que é Pecados Intocáveis. Nossa, sim. nunca ouvi falar. Muito recomendo. Gente. Pecados Intocáveis é um Anota livro aqui. que é maravilhoso. Ele é um sutil tapa na cara Uhum. de todos Tá, nós, vamos. réis mortais. E voltado para a comunicação, eu recomendo. São muitos os livros, mas Como Convencer Alguém em 90 Segundos, Ah, do Nicholas maravilhoso. Tá na minha Buchmann. lista. Ele Tá é na minha incrível. lista. Ele é uma grande referência na comunicação Legal. mundial. E esse é um livro que eu recomendo. Ele é porque Ele é maravilhoso. maravilhoso, sem dúvida. Ai, muito Fê, bom. obrigada. Ai, Muito eu Que obrigada. episódio, Muito quanto obrigada. aprendizado. Nossa. Espero que você aí de casa tenha gostado. Papelzinho e caneta na mão, porque hoje tem muita dica prática. É aquilo que a gente fala, né? Questões profundas para transformar em soluções práticas. Verdade. Esse é o nosso, Bom. esse é o nosso Nossa, objetivo. é. E Fê, muito obrigada. Olha, Sem eu Uma palavras pra honra, Fê, te entrega. receber aqui. Eu que Muito. agradeço, Uma honra. meninas. Foi uma honra muito grande estar com vocês e fazer essa troca de ideias. A gente cresce muito com isso. É verdade, com Muito certeza. Espero que obrigada. você tenha gostado. Se comunique bem no seu propósito, no seu chamado e compartilhe aqui com a gente o que você achou, suas dúvidas, seus comentários. A gente vai amar saber, tá bem? Um beijinho e até a próxima. Tchau! Tchau.